Vamos dar início então à aula de hoje, né? Vamos discutir esses exercícios que eu passei da lei de Coulomb para vocês. Eu vou compartilhar aqui o whiteboard, que é uma ferramenta que eu estou utilizando já tem algum tempo aí com algumas, para a gente poder estar rabiscando, riscando aqui, etc e tal, né? A aula está sendo gravada e assim que ela for disponibilizada lá no YouTube eu coloco lá o link para vocês dentro do AVA, tá? Então vamos lá. Seja Q1, uma carga de... Deixa eu só aumentar aqui para poder enxergar direito, pessoal. Seja Q1, uma carga de 3,10 vezes 3 vezes 10 é menos 4 coulombs localizadas num ponto, localizadas aqui no ponto 1, 1, 2, 3, deixa eu dar uma diminuída aqui no meu pincel, e uma carga Q2 menos 10 elevado a menos 4 coulombs localizada no ponto N, 2005, tá? Qual que vai ser a força exercida de Q1 em Q2, tá? Então eu tenho uma carga Q1, que vai estar num ponto qualquer, e uma carga Q2, ok? Lembrando que eu vou ter um vetor de referência ligando a origem R1 e um vetor de referência ligando a origem em R2, né? O que eu quero é exatamente obter esse vetor aqui, que é o vetor de R1 a R2, tá? Como é que a gente vai obter esse vetor, pessoal? Isso aí é algo que a gente viu lá, vocês viram lá em cálculo, em geometria analítica, né? Quando eu trabalhar aqui, eu vou dizer que o vetor R de 1 e 2 vai ser igual a posição final menos posição inicial, né? Para mim poder obter esse vetor que vai estar ligando essas duas cargas aí para aplicar diretamente dentro da lei de Coulomb, que é o que eu quero aplicar. Deixa isso aqui, vamos voltar para cá. Então vamos lá. Bom, aplicando a lei de Coulomb direto, eu tenho que a força de 1 e 2 vai ser a carga 1 vezes a carga 2, dividido por 4πε0, R, o módulo de R de 1, o vetor R de 1 e 2 ao quadrado, na direção unitária R de 1 e 2. Tá? Lembrando que aqui eu vou ter um vetor unitário R de 1 e 2. Quem vai ser esse vetor unitário na direção R em 1 e 2? Esse vetor unitário ele vai ser dado pelo vetor R de 1 e 2 dividido pelo módulo dele. Por isso que às vezes, quando ao invés de eu ter o vetor unitário na direção de 1 e 2, eu trabalhar com o vetor R, o denominador surge um R ao cubo, não um R ao quadrado, tá, pessoal? Por causa desse carinha aqui que vai entrar lá dentro, tá? Bom, o que se tem que fazer é definir, então, os meus vetores. O ponto 2 vai estar onde? 2, 0, 5. Então aqui eu tenho o vetor R de 1 e 2. R2. O meu ponto 1 da carga Q1 vai estar no 1, 2, 3. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Então no espaço ele vai estar localizado exatamente esse vetor R de 1. Por que, pessoal, 1, 2, 3? Porque vai ser posição final 1 menos 0. Isso em relação à origem. Aqui, aqui é a origem do meu sistema de referência, tá, pessoal? Então, quem vai ser o vetor R de 1 e 2? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Fazendo isso, pessoal, pegando um, diminuindo um do outro, a gente vai ter, esse aqui vai ser o meu vetor que vai ligar a carga 1 à carga 2 no espaço. Calculo o módulo desse vetor, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes x, y e z. Daí eu obtenho o vetor unitário naquela direção, que é pegar esse cara aqui e dividir por 3. Tá? Então eu tenho 1/3 na direção x, menos 2/3 na direção y, mais 2/3 na direção z. Bom, basta agora fazer o quê? Substituir dentro da fórmula de Coulomb e aí eu obtenho então a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Se eu quiser trabalhar a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1, aí basta inverter o sentido. Para isso, multiplicar por menos 1. Né? Terceira lei direto. Pessoal, alguma dúvida aí? Nesse primeiro exercício? Tranquilo, né? Mais uma questão mesmo de lembrar aí a parte geométrica da coisa aí, de
geometria analítica, que é exatamente o uso correto desses vetores aqui e identificação correta desses vetores para que vocês possam estar localizando essas cargas no espaço e aplicando a lei de Coulomb. Lembrando que a gente vai trabalhar com a lei de Coulomb aqui no formato vetorial, tá, pessoal? Vamos lá para o próximo aqui, que vai ser o exercício 2. Deixa eu copiar aqui da resolução e colocar aqui no whiteboard para a gente. Subir aqui, botar aqui embaixo, localizar aqui no cantinho, aumentar aqui. Opa, não quero rodar nada. Vou deixar ele aqui. Vou pegar o resto da resolução para a gente discutir aqui a correção. Para baixo, colou. Então vamos lá. Uma carga QA de menos 20, não estou enxergando direito, foi mal. Uma carga QA de menos 20 microcoulombs está localizada em um ponto menos 6, 4 e 7. Tá? Uma carga QB de 50 microcoulombs está localizada num ponto B, 5, 8 e menos 2. Se as distâncias são dadas em metros, determine primeiro o vetor R de AB. Tá? Lembrando, novamente, o que a gente acabou de falar. Eu vou ter uma posição, a carga QA vai estar na posição do espaço, a carga QB em outra posição do espaço. Em relação a um sistema, a origem de um sistema de coordenadas de padrão de referência, eu vou traçar os vetores que vai posicionar essas cargas no espaço. Daí, pessoal, eu consigo obter o vetor que vai estar correlacionado na posição relativa entre essas cargas no espaço. De novo, posição final menos posição inicial, tá? Opa. Então, para a gente obter esses caras, eu vou fazer exatamente esse cálculo. Quem é RA? Menos 6x, mais 4y, mais 7z. Quem é RB? 5x, mais 8y, menos 2z. Fazendo um menos o outro, eu obtenho esse aqui, o vetor entre ambos. Tá? O vetor posição relativa entre a carga A e a carga B. Para o cálculo do módulo desse vetor, aí é aplicar direto, que vocês já sabem, raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes, o que vai me dar aqui uma distância em módulo de 14,76 metros. Tá? Essa é a distância em módulo entre essas duas cargas. E aí, finalmente, a gente pode utilizar aqui a lei de Gauss, a lei de Coulomb, e aplicar dentro da expressão da lei de Coulomb. Carga A vezes carga B, dividido por 4πε0, que ε0 é dado por 10 a menos 9 dividido por 36π, vezes o quadrado do módulo do vetor entre eles. Tá? Lembrando que esse vetor aqui, ó, vai ser quem? De novo, vai ser o vetor R de AB dividido pelo módulo deles aqui. Ou seja, eu vou pegar esse vetor e dividir por 14,76. Que é exatamente o que está sendo feito aqui embaixo. Tá? Ou então pela raiz quadrada de 218, já uma vez que essa raiz quadrada é aproximada. Fazendo esses cálculos, substituindo, eu tenho aqui finalmente o vetor força. Tá? Lembrando que isso não é o módulo da força entre eles, isso é um vetor. Para eu obter o módulo da força entre essas duas cargas, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, e aí eu vou ter o valor, o módulo dessa força em newtons. Tá? Então é mais um exercício de aplicação direta aí da lei de Gauss, tá, pessoal? Bem tranquilo. Lei de Gauss, eu estou com a lei de Gauss na cabeça, cara. Da lei de Coulomb. Vamos lá para o próximo exercício. Vou chegar aqui para o lado aqui.
para trazer. Pessoal, qualquer dúvida, vamos falando aí, tá? Senão a aula fica um saco, daqui a pouco acaba o conteúdo e eu vou começar conteúdo novo. Sempre sem dó. Aí depois reclamo. Vou colocar aqui em cima. Opa, 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 opa. Ok. Só um instante aqui, rapidinho. Tá me mandando qualquer outra urgência. Bom, vamos lá. Quem é que tá chamando a gente? Me chamando aí. Faltou, né, Juan? Na hora de copiar e colar, né? Mas beleza, mas eu vou subir a correção e vai ter A e B lá. Eu acho que deu uma gasgada no processo de Ctrl+C, Ctrl+V lá. Mas valeu. Eu vou subir depois para vocês lá. Aí lá na lista corrigida já vai ter para vocês lá esses dois itens lá. Vamos lá. Você possui um anel de ouro puro de 24 quilates, tá? Com uma massa igual a 17,7 gramas. Essa é a massa total ali do seu anel de ouro, tá? Não é massa molecular, tá, gente? É massa medida na balança. A massa atômica do ouro é igual a 197 gramas mol. E seu número atômico é 79. Lembrando que o número atômico me dá a quantidade de átomos que ele tem aonde? No seu núcleo. Átomos no seu núcleo, meu Deus. Quantidade de prótons no núcleo dele, tá? Lógico, se ele está em equilíbrio, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Okay? Então, se eu tenho 79 prótons, então eu vou ter 79 elétrons formando aí o átomo de ouro. Quantos prótons existem no anel e qual é a carga total positiva correspondente? E sabendo que o anel não tem nenhuma carga líquida, quantos elétrons ele possui? Bom, primeiro, se eu tenho uma massa de 17,17 gramas e a massa atômica do ouro é 197 gramas por mol, então como é que eu vou obter a quantidade de átomos dentro dessa quantidade aí de massas aí? Eu vou ter o número de Avogadros vezes a massa molecular. Então eu vou usar o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 é 23, vezes a quantidade aí em mols, que é a massa que eu quero, dividido pela massa molecular. Vocês já podem ver ali que grama vai cortar com grama e o mol sobe. Então o resultado aqui já vai me dar um resultado em mols. Como eu vou multiplicar o número de Avogadro, que é a quantidade sobre mols, vezes mol, o que vai me dar aqui é um número adimensional, que é a quantidade. Então, em 17,7 gramas de ouro, eu tenho um total aproximado de 5,45 vezes 10 a 22 átomos. Tá? O número atômico do ouro é 79, então no total eu tenho quantos prótons dentro desse anel de ouro? Vou pegar 79 vezes a quantidade de átomos, que vai me dar 4,27 vezes 10 a 24 prótons ali dentro. Como a carga do próton ela é a carga fundamental mais positiva, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a quantidade de prótons e multiplicar pela carga fundamental, o que vai me dar um valor de carga absurdo aí para vocês, tá? 6,83 vezes 10 a quinta coulombs, tá? Então, ou seja, reparem que é bastante carga aqui, tá? Só responder um rapaz aqui. Ok, pessoal?
Então, ou seja, dentro desse quantidade aí aparentemente muito ínfima de ouro, coisa de 17,7 gramas, eu tenho aí uma carga positiva total de 6,83 vezes 10 a quinta coulombs. Tá? É bastante coisa que a gente tem dentro dessa massa total aí de dessa carga total dentro de uma massa tão pequena, tá? Bom, como que o anel ele não tem carga líquida, o que é isso? Não tem carga. A total de carga positiva é igual à quantidade de cargas negativas. Quantos elétrons esse cara vai ter? Como eu falei que se eu falar para vocês que eu tenho um condutor com a carga líquida total zero, ou seja, zerada, nenhuma, significa que o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Então, nesse caso, simplesmente eu tenho a mesma quantidade. Agora, se eu induzir cargas na superfície, se eu através de atrito ou através de aproximação eu passar cargas para esse material, aí eu vou ter um total de cargas líquidas não negativo, tá, pessoal? O que é interessante é vocês repararem esse número aqui, ó, tá? Eu tenho 6,83 a quinta coulombs de cargas positivas, no entanto eu tenho menos 6,83 a quinta coulombs de cargas negativas, logo a carga total líquida que eu tenho disponível é zero. Professor, mas o ouro é um bom condutor. Isso, toda essa quantidade de cargas no momento que eu induzo uma corrente num condutor como o ouro, vai ocorrer? Não, não vai. A gente vai discutir um pouquinho, a gente vai conversar sobre a questão de condutores e conversar um pouquinho sobre a física do estado sólido desses condutores, que nem todos os elétrons vão ter energia suficiente para escapar da banda de valência e pular para a banda de condução. Tá? Na realidade, a gente vai ver que é uma quantidade muito menor dos elétrons disponíveis que podem fazer isso, e surpreendentemente vocês vão ver que a velocidade de que esses elétrons viajam dentro do condutor é extremamente baixa. Tá? Coisa que a gente vai medir aí metros por segundo, até centímetros por segundo. Ok? E aí, bom, e eu vou voltar a falar isso para vocês. Vocês vão pensar, caramba, mas como é que quando eu aperto o interruptor a luz acende imediatamente? A viagem com que os elétrons andam dentro do condutor, os elétrons livres para conduzir é baixa, mas o estabelecimento do campo elétrico é instantâneo, a velocidade da luz. No entanto, eu tenho elétrons disponíveis em todo o condutor. No momento que o campo elétrico se estabelece, os elétrons que estão mais próximos do terminal da lâmpada já começam a fluir através dele. Tá? É como se eu pego uma mangueira, por exemplo, uma mangueira de jardim, totalmente vazia. Se eu ligo a torneira, eu tenho que esperar a água passar por dentro dela para sair na outra ponta. No entanto, se eu já utilizei essa mangueira e dentro da mangueira já tem água, se eu ligo a torneira de um lado, imediatamente começa a sair água na outra ponta, tá, pessoal? E esse exercício é interessante para vocês poderem entender que o que está rolando dentro da parada toda, tá? Só responder aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Assim, eu gosto muito dessa abordagem mais que a gente consegue explicar os fenômenos, tá, pessoal? Às vezes os alunos ficam esperando muita conta, muita conta, muita conta e não conseguem explicar um fenômeno simples, por exemplo, que é por que ao ligar um interruptor imediatamente acende-se uma luz, sendo que depois a gente vai ver que a velocidade de viagem, travel, dentro do condutor é muito baixa mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui o próximo exercício pra gente. Ok. Não sei porque que ele sempre roda. Eu odeio quando ele roda. Deixa eu puxar aqui a resolução para a gente poder já discutir na resolução. Bom.
Vou botar aqui do ladinho aqui, fica mais fácil para a gente visualizar. Eu vou rabiscar aqui do ladinho aqui. Pessoal, se estiver muito pequeno para vocês, aí vocês avisem, tá? Teve uma atualização aí do Teams, não sei se vocês pegaram a atualização do Teams, que mudou um pouco a interface dele. Tem agora um módulo chamado Foco na Apresentação, tá? Que aí ele ajuda vocês verem. Vitor Moreski, esse é o cara que gostou tanto da aula que durante o feriado queria aula. Esse cara é diferenciado, né, Vitor? Caracas. Sozinho na sala. Professor, ter aula hoje não? Eu falei, Vitor, hoje é feriado de Vitória, filho. Mas tá certo, o cara quer aprender, né? Vitor está usando. Você está usando a conta de convidado ainda, né, cara? Então, acho que a partir de semana que vem os caras vão começar a bloquear, tá? Acesso de convidado nas salas do Office 365. Bom, vamos lá. Tocando aí, pessoal. Próximo. Uma carga positiva que é distribuída uniformemente sobre o eixo OX, tá? Aonde de x igual a 0 a x igual a A, sobre o eixo x, tá? Então tem aqui uma distribuição contínua de cargas aqui. Então não tem uma carga apenas, eu tenho aqui uma distribuição que está aqui escrita aqui embaixo. Uma carga pontiforme positiva Q está sobre a parte positiva do eixo x, aonde em x igual a um R mais A, tá? Lembrando que A é esse comprimento aqui da distribuição de cargas, que está aqui embaixo, e aí ele está deslocado numa constante aí, R, que eu não sei o que é isso, tá? Ele não me deu. Bom, obtenha a força, módulo, direção e sentido que a distribuição de cargas Q exerce sobre Q. Então eu quero saber a força com que essa carga Q vai exercer sobre Q', tá? Aqui tem um errozinho aqui, ó, que ele acabou botando Q e Q, tá? Se a distribuição de cargas está em Qzão, então aqui é Q minúsculo, tá, pessoal? Então esse já é um exemplo que já foge o conceito de cargas pontuais, né? Já discutimos o que vem a ser uma carga pontual. Uma carga pontual nada mais é do que uma distribuição de cargas, só que as dimensões internas dessa distribuição de cargas é muito pequena se comparada com as distâncias envolvidas no problema. Então, essa Q' pode ser uma distribuição volumétrica de cargas, não quer necessariamente seja uma única carga. Quer dizer que essa distribuição espacial de cargas, que eu vou representar como Q', Q minúsculo, Qzinho, pode ser uma distribuição volumétrica, sem nenhum problema. Só que o raio, por exemplo, dessa distribuição, ou as dimensões dessa distribuição, é muito pequena comparado com A, comparado com R. Então eu vou encarar que é uma carga pontiforme, tá? Então vamos lá. Olhando aqui, qual que vai ser o campo elétrico gerado por um dq dessa carga, dessa distribuição linear de cargas, tá? Se eu olhar aqui, eu vou ter aqui aquele mesmo approach que nós fizemos na aula passada, tá? Para o cálculo de campo. Então, primeiro eu vou calcular um campo que é um campo infinitesimal, tá? Gerado por um dq dessa distribuição de cargas. Lembrando que eu estou falando da distribuição Qzão. 1 sobre 4πε0 A mais R ao quadrado. Então, por que surge esse A mais R ao quadrado? Porque é justamente a distância de referência aqui, tá, gente? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma variável que vai variar, evidentemente. R eu não sei o que é e nem sei quem é o A. Por isso que eu tenho essa abordagem, tá? Bom, para eu obter o campo total gerado por essa distribuição Q de cargas, o que eu vou fazer? Eu vou somar a contribuição de cada um desses dQs aqui. Se eu vou fazer um somatório e depois tender esse daqui a um limite, eu vou ter uma integral, ou seja, eu vou fazer uma integração, tá?
E aí surge o Q dx, 1 sobre 4πy0, A vezes A mais R menos x elevado ao quadrado aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui agora uma referência aqui do menos x e eu vou vir variando. Tá? Quem é esse Q aqui? Eu vou pegar o Q e dividir por quem? Voltando aqui. Eu vou pegar o Q e vou dividir pelo A, para saber a distribuição linear de cargas aqui. Tá? Como essa posição x é uma posição que vai variar, porque eu vou ter x aqui, x aqui, x aqui, x aqui, x aqui, então eu vou ter que A menos x. Daí surge esse A menos x aqui. Ok, pessoal? Bom, resolvendo essa integral em função de x, tá? E aplicando os limites de integração, nós vamos ter essa expressão aqui para o campo elétrico gerado para essa distribuição de cargas. Ok? Não vou ter nada em y, até porque eu não faço nenhum tipo de integral em y. Tá? Ok, pessoal? Beleza, né? Voltando, pessoal, que é coisas do home office. Acontece coisa de doido. Então, às vezes eu estou trabalhando, a báscula quebra, estoura o vidro todo. Aí o vidraceiro chega na hora da aula e a vida segue. Vamos lá. Letra B aqui. Obtenha a força, modo, direção e sentido que a distribuição de carga exerce. Então aqui eu já tenho o vetor, né, é na direção x, mas aqui a gente faz uma análise interessante. Vamos chamar o A mais R de x, tá? Então eu vou ter a expressão do campo elétrico sendo dada exatamente por esse carinha aqui. Como eu quero a força, eu vou pegar esse campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas e multiplicar pela carga de referência, porque o que eu calculei aqui foi o campo elétrico. Esse aqui é o campo elétrico gerado por aquela distribuição Q maiúsculo. Então qual é a força que a carga Q minúsculo, Qzinho, sente devido a essa distribuição de cargas? Eu vou pegar isso e multiplicar pelo campo elétrico. Então vou ter Qzinho, e aí eu vou ter essa distribuição, vou ter essa expressão para a força, tá? Vamos analisar uma coisa interessante. Se essa distância x, que é a distância de referência da carga Qzinho, for muito maior que a distância A, ou seja, reparem que a discussão que eu acabei de ter com vocês, se eu pegar, eu tenho a distribuição de carga está aqui, sobre um comprimento A, eu tenho minha carga pontiforme aqui, é uma distância x dessa distribuição de cargas. Agora eu vou pegar essa distância x e vou botar ela bem longe, ou seja, a minha carga de referência Qzinho vai estar bem longe dessa distribuição linear de cargas. Essa expressão aqui vai se reduzir a quê? Essa expressão vai reduzir algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Como x é muito superior a x menos a, eu vou desprezar, posso desprezar x aí dentro. Mas se eu fizer isso, eu vou ter um zero ali. Tá? Como é que a gente trabalha com isso? A gente pega essa distribuição aqui, ó, e escreve isso em uma série chamada série de Taylor. Tá? Para isso. Se eu expandir essa série de Taylor, essa expressão aqui vai ser dado por A mais A sobre X, mais A sobre X ao quadrado e vai crescendo, tá? Se a gente olhar essa expressão aqui, se esse X for muito, muito, muito superior, significa que isso aqui passa a ter relevância sobre esse outro termo. Então eu desprezo esse outro termo, o AX sai de dentro aí dentro, é aproximado, tanto que tem um valor de aproximado, o x multiplica por x aqui embaixo, os a's se anulam e aí surge o x ao quadrado. Ou seja, se eu estou a uma distância considerável dessa distribuição linear de cargas, eu passo a encarar essa distribuição linear de cargas como sendo uma carga pontual ou uma carga pontiforme. Que é isso que eu acabei de discutir para vocês. E a gente vai trabalhar muito com isso. Então, se eu estou a uma distância relativamente próxima da distribuição de cargas,
eu vou descrever o campo elétrico de um formato totalmente diferente se eu estiver bem longe dessa distribuição de cargas. Então, quando eu estou bem longe da distribuição de cargas, a tendência é que eu sinta os efeitos de uma carga pontiforme. No entanto, quando eu estou bem próximo à distribuição de cargas, eu vou sentir o efeito dessa distribuição, ou seja, o efeito somativo ou acumulativo de sobreposição dos diferentes campos elétricos gerados pelos diferentes DQs aqui de cargas, passa a ter um efeito diferente sobre minha carga de teste. Eu vou ver um outro campo. Eu vou experimentar a ação de um outro campo. Se eu me afasto suficientemente, uma distância suficientemente grande dessa distribuição de cargas, eu vou descrever um outro campo. Isso é interessante porque é a mesma carga, é a mesma distribuição de cargas. Como é que eu posso ter, dependendo da minha posição relativa à distribuição de cargas, descrever campos diferentes? E aí a matemática mostra isso para a gente. Porque se eu estiver muito longe, eu vou encarar esse cara como uma carga pontual. Se eu estiver muito próximo, o restante aqui, por exemplo, as cargas que estão longe de mim, da distribuição de cargas, passam a não ter efeito sobre mim. E aí eu vou ter um campo aqui, o resultante, que é diferente do campo resultante, que obedece a lei do quadrado do inverso do quadrado da distância, tá? Isso é uma forma para explicar esse efeito matemático, para explicar esse resultado matemático dentro de um fenômeno físico. Por que eu descrevo campos diferentes? Está tudo relacionado exatamente com essa questão da soma das contribuições das diferentes partes de uma distribuição contínua de carga. Vamos lá então. Próximo. Exercício 5. Deixa eu copiar ele aqui para a gente aqui. Todo mundo calado, quieto. A gente tá aqui, professor, pode ficar tranquilo. Ah, mas vocês podem estar à vontade aí. Tá todo mundo dormindo. Deve estar alguém assistindo. Tem algum jogo hoje bom? Bom não, só do Vasco. Ah, então não é bom. Então, tá ganhando ou perdendo? É 9,5, né? Sei. Vasco é igual ao golfinho, cara. Sai, sobe, faz uma gracinha, cai. Tá Voltou. passando Palmeiras e Corinthians, mas eu Mas isso tô não é jogo aqui, bom, fiel não. na aula. Oi? Lógico que é, Ah, pô, Palmeiras e Corinthians. cara, tá falando sério. Pô, o futebol que o Corinthians tá jogando, que o Palmeiras tá jogando, não tem graça não, fi. Ah, mas pro torcedor, tá ganhando, tá bom. Tá quanto? O Corinthians tá Mas ganhando o Palmeiras? Não, o Palmeiras tá ganhando de 2-0. Aí, que merda. Eu queria ver E tá tendo jogo bom no Campeonato Brasileiro? Quando o Flamengo entra em campo, sim. Ah, então beleza. Ontem você viu, né? Nada, nem tô acompanhando. Não, mas ontem o Flamengo jogando com o Fluminense parecia jogo de fim de ano, aquele jogo, sabe aquele jogo festivo? Só faltou os caras entrar fantasiados de mulher lá pra jogar futebol. O Flamengo andou em campo o tempo todo, ainda deixou os caras fazer um gol no final. Ridículo, ridículo, ridículo. Vamos lá, gente. A massa de uma moeda de cobre, cujo peso, o peso aqui, o número dele é 29, ou seja, tem 29 prótons no núcleo, é de 3 gramas, tá? Qual é a carga total, então, de todos os elétrons dentro dessa moeda? É o mesmo exemplo que nós acabamos de fazer agora, um exercício bem parecido, tá, pessoal? Então, a carga total dos elétrons presentes é o produto do número de elétrons e a carga de um elétron. Eu vou ter que achar quantos elétrons cabem aproximadamente dentro dessa moeda de 3 gramas de cobre, tá? O número de elétrons é igual ao produto do número nuclear desse cara vezes o número de Avogadro, tá? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para baixo para não confundir com o de cima, tá, pessoal? Acabou. Então, o cálculo do número de átomos de cobre de 3 gramas será dado pela massa molecular do cobre, a massa dividida pela massa molecular do cobre vezes o número de Avogadro, tá? A massa molecular do cobre é 63,6 gramas mols, tá? Dividindo 3 gramas vezes o número de Avogadro, que é a quantidade de átomos por mol, ok? Por isso que quando eu faço aqui, ó, esse mol
vai cancelar com esse mol, esse grama cancela com esse grama. O que sobra aqui para mim é uma quantidade de átomos, ou seja, em 3 gramas de cobre eu tenho aproximadamente 2,8 vezes 10 a 22 átomos. Logo, o número de elétrons ali vai ser a quantidade, o número atômico do cobre vezes essa quantidade aí de átomos que eu tenho, tá? Que vai dar um número bem grandão aqui, que é 29 vezes 2,84 vezes 10 a 22, ou aproximadamente 8,24 vezes 10 a 23 elétrons. Logo, a carga total negativa dentro de 3 gramas de cobre vai ser a quantidade de elétrons vezes menos a carga fundamental, que vai me dar menos 1,32 vezes 10 a quinta coulombs, ok? Mas eu tenho também a mesma quantidade de prótons, a carga de prótons, então, ou seja, a carga líquida do cobre ali é algo também a carga líquida é zero, porque eu tenho um total de 1,32 vezes 10 a quinta coulombs. Tá? Nem tudo isso aqui, mas nem tudo, uma fração pequena disso aqui só que vai movimentar se eu induzir corrente no cobre, tá, pessoal? Por isso que eu não tenho. Se for imaginar uma carga dessa, uma quantidade de carga dessa se movimentando num condutor de cobre, é uma coisa absurda, mas não é tudo que se movimenta. Então vamos para o próximo exercício, o exercício 6, que também é bem direto. Tá, essa parte inicial aqui é para enganar bobo, tá? É bem facinho. Vamos lá, vou botar aqui. Mas o Palmeiras botando 2 a 0 hoje no Corinthians, o Thiago Nunes cai. Não fica não. Se bem que o Mano foi pro Bahia, né? Não sei se ele cai tão fácil não. Bom, bonito tá o Cruzeiro. Num átomo de hidrogênio, a separação média entre elétron e próton é cerca de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, tá? Isso aí é lógico que isso é aproximado, tá, gente? Calcular o módulo da força eletrostática de atração entre um próton e um elétron. Bom, pessoal, vou aplicar Coulomb direto. F igual K1, 1 sobre 4πε0, carga do próton vezes carga do elétron, aqui eu vou fazer em módulo mesmo, está dividido pela distância deles ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai encontrar essa força, que é uma força muito grande quando se tratando, eu estou falando de um próton e de um elétron. 8 vezes 2 é 10 a menos 8 newtons. Então, por que o elétron não cai dentro do núcleo? Tá? Tem uma força eletrostática de atração muito intensa com a força de Coulomb. Por que o elétron não cai dentro do núcleo? Porque na natureza existem outras forças fundamentais que são muito mais fortes do que a força eletrostática ou a força de Coulomb. Eu tenho as forças nucleares fracas e fortes. Vocês poderiam perguntar por que os prótons não se repelem de dentro do núcleo. Se eu não tenho os prótons formando os núcleos, eu não tenho átomos. Se eu não tenho átomos, eu não tenho matéria. Então por que isso não acontece? Porque a tendência é que eles se repelem. Vão se repelir. Tá? Só que eles estão ali formando o núcleo. Ah, professor, porque existe o nêutron. Nada a ver. Tá? O que acontece é que existem forças muito mais fortes do que as forças eletrostáticas, forças de Coulomb ou força gravitacional, na natureza a nível atômico. Então tem a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Os elétrons em torno do núcleo, eles têm velocidade, eles têm energia potencial, eles têm energia cinética, eles não estão parados, simplesmente sendo influenciados apenas pela força de Coulomb, tá? Então, ou seja, existe muito mais coisas rolando ali dentro para montar um átomo, estabilizar um átomo e ter um átomo estável, formando assim matéria, tá, pessoal? O próximo exercício, a gente explora isso um pouquinho, tá? Deixa eu copiar aqui. Deixa eu jogar aqui de lado aqui pra gente. Vamos lá. Vamos aumentar. Calcular a razão entre a força elétrica e a força gravitacional entre um próton e um elétron num átomo de hidrogênio. Então, como eu estou trabalhando com átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. Ok? A força gravitacional é dada por constante gravitacional, massa do próton vezes massa do elétron, dividido pelo quadrado da distância entre eles. Tá? E aí nós já conhecemos a força de Coulomb.
que vai ser dada pela a constante eletrostática, 1 sobre 4πε0, carga do próton vezes carga do elétron, dividido pelo quadrado da distância entre eles. Se eu quero calcular a razão entre as duas, eu já vou substituir aqui dentro. Repare que são forças muito... A grafia assim, da expressão dessas forças é incrivelmente parecidas, né? O que muda basicamente é que em um eu tenho carga, outro eu tenho massa, em um eu tenho uma constante gravitacional, outro eu tenho uma constante eletrostática. Bom, resolvendo aqui esses valores, pessoal, a gente vai encontrar aqui em cima eu tenho 10 vezes 10, 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, coulomb ao quadrado. E embaixo eu tenho 6,67 vezes 10 é menos 1, menos 11, né? Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Ok? Eu vou cortar esses dois caras aqui e aí vai sobrar quilograma coulomb por quilograma, tá, pessoal? Joguei um coulomb para cá, joguei outro coulomb para cá, porque esse cara aqui ele afastou esses dois valores aqui para ficar mais fácil a comparação, tá? Essas duas grandezas aqui. Então, dividindo essa galera, os dois resultados, porque eu tenho que chegar em unidades próximas, tá, pessoal? Porque senão não faz sentido dividir uma pela outra. Vocês vão ver que a razão entre a força elétrica e a força gravitacional é a mesma unidade. 2,27 vezes 10 a 39. Cara, isso é muita coisa. Ok? Ou seja, vocês reparem que a força gravitacional ela é muito inferior à força eletrostática, ou seja, dentro de um átomo, principalmente um átomo de hidrogênio, tá? Então, a força eletrostática ela é muitas ordens de grandeza superior à força gravitacional. E mesmo assim, o átomo se mantém lá, o elétron orbitando em torno do núcleo, o núcleo continua estável, porque existem outras forças e outras características muito fortes dentro da natureza para poder manter a matéria estável. Tá? Não é tão simples como a gente imagina que as coisas na natureza são, tá, pessoal? Existe muita coisa aí na natureza que a gente não leva nem em conta, principalmente quando a gente cai para o nível de mecânica quântica, física quântica, a gente vai estar abordando aí aspectos da natureza bem diferenciados. Vamos lá, próximo exercício, penúltimo. Exercício 8. Três cargas pontiformes ou pontuais estão sobre o eixo X. A carga Q1, que é igual a 25 nanocoulombs, está na origem. Q2 de menos 10 nanocoulombs está em X igual a 2 metros e Q0 de 20 nanocoulombs está em X igual a 3,5 metros. Calcular a força resultante em Q0 provocada por Q1 e Q2. Então aqui eu tenho um sistema de três cargas pontuais, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Fazer o somatório vetorial dessas forças para a gente poder calcular essa força resultante aí sobre Q0 que se encontra aqui, ó, nessa posição do meu referencial. Então, a força colombiana devido às cargas Q1 e Q2 sobre a carga Q0 vão ser dadas pela, primeiro, força da carga Q1 sobre Q0, tá? Nós já conhecemos aí a expressão. Como eu estou trabalhando no eixo X, não tem sentido trabalhar apenas com cálculos vetoriais de R. Eu já sei que é a distância a posição do X de Q0 menos a posição de Q1, tá? Que vai me dar aqui 3,5. E aí, dividindo o produto, o módulo das cargas, e aí eu vou ter uma força Coulomb de 3,77 vezes 10 a menos 7 newtons na direção I, positiva.
Vou aplicar o mesmo approach para calcular a força que a carga 2 exerce sobre a carga 0. E aí agora eu vou ter a força resultante, que vai ser a soma vetorial dessas duas cargas. Tá? Enquanto uma está no sentido, óbvio que vai ter essa disparidade, porque eu tenho sinais opostos. Né? Enquanto Q0 é mais 20, Q2 é menos 10 e Q1 é mais 25. Então aqui eu vou ter uma força que vai repelir. Se a gente for olhar aqui dentro do nosso modelo, a força, tentar desenhar aqui, a força de um sobre ela vai ser nesse sentido. E aqui eu vou ter uma força de atração. E aí, para obter a força resultante, eu vou ter que fazer o somatório vetorial dessas duas forças. Da força que a carga 1 exerce sobre a carga 0, mais a força que a carga 2 exerce sobre a carga 0. Tá, pessoal? Exatamente isso que está descrito aqui embaixo. Fazendo essa soma, lembrando que como eu estou sobre o eixo X, está tudo no sentido de eixo X, a soma é direta, então eu vou ter aqui uma força resultante de menos 4,32 micronewtons na direção I. Então a minha força vai ser, a minha carga vai tender a se movimentar no sentido negativo de X. Bom, para a gente fechar a lista, vou puxar aqui o último exercício, que é o exercício 9. Vamos colocar ele aqui em algum lugar. Opa, puxar aqui a solução. Ficou um pouquinho encavalado, mas a gente pode discutir, dá para discutir. Vamos lá. Vou colar aqui para vocês, para a gente poder começar a discutir aqui a solução. Opa. Uma carga Q1 de 25 nanocoulombs está na origem, Q2 menos 15 nanocoulombs no eixo X, em x igual a 2 metros, e Q0 mais 20 nanocoulombs no eixo x igual a 2 metros e y igual a 2 metros. Ou seja, eu desloquei, agora não estou mais no eixo, eu estou no plano, tá, pessoal? Calcular a força resultante em Q0 provocada pela carga Q1 e a carga Q2. Então vamos lá. Então eu tenho a carga Q1 de 25 nanocoulombs na origem, a carga Q2 de menos 15 nanocoulombs em x igual a 2 e a carga Q0 no plano. Então, olhando aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Olhando aqui, eu vou ter aqui uma força devida à carga 1 sobre a carga 0, uma força devida sobre a carga 2 e vou ter que fazer o somatório vetorial dessas cargas. Não estou mais no plano, tá? Sobre o eixo X, estou no plano. Então, pessoal, eu vou ter que determinar esse vetor, que vai ser o vetor da carga 1 à carga 0, e vou ter que determinar também esse vetor, que vai ser o vetor da carga 2 à carga 0. Tá, pessoal? A gente vai ter que fazer o cálculo desses vetores aí, para poder calcular a força de Coulomb em cada uma dessas direções aí distintas, tá? Então, a solução da força coulombiana, de Coulomb, devido às cargas Q1 e Q2 sobre Q0, vai ser dada primeiro. Eu vou achar aqui o vetor força de F1 e 0. O que o autor fez aqui foi uma projeção, tá? Ele preferiu fazer essa projeção e decompor esse vetor em suas componentes, tá? A componente em x e a componente em y, que vai ser o módulo dessa força vezes o cosseno do ângulo alfa e o módulo dessa força vezes o seno do ângulo alfa, tá, pessoal? Que é uma forma também de resolver esse problema um pouco mais simples. O ângulo alfa está aqui, ó.
E a gente consegue obter esse ângulo alfa porque eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Aonde daqui a aqui vale 2 e daqui a aqui também vale 2, tá, pessoal? E a gente consegue obter o ângulo alfa utilizando as propriedades do triângulo retângulo, né? A tangente de alfa vai ser igual a 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Logo, quanto é que valia o alfa? 45 graus. Tá? Isso aí sai imediato aqui da relação trigonométrica aqui do triângulo retângulo. Então, o módulo da força que a carga 1 exerce sobre a carga 0, Q vezes Q1 vezes Q0, dividido pelo quadrado da distância entre esses caras aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aí, pessoal. Tá? R de 1, 0 vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, a raiz quadrada desses dois caras aí. Tá? Logo, R ao quadrado vai ser igual a quanto? 8, que é o que está aqui. Ó. Já tem um ângulo, só basta substituir ele em cima. Direto, aí eu tenho que a força que a carga 1 exerce sobre a carga 0 vai ser dada exatamente por 3,97 vezes 10 a menos 7. Já essa força, que é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 0, é mais tranquila, porque é uma força que vai atuar apenas no eixo Y, tá? E para baixo, é atrativo, porque são cargas de sinais opostos. Então, comeu aqui um pouquinho, pessoal. Aqui está a expressão que a gente quer ver. Ó. Q vezes Q2 vezes Q0, distância de R2 para R0, tá, pessoal? Aqui está R1 aqui, mas é R2 para R0, no sentido negativo de Y, tá? R2 e 0 é exatamente a altura Y aqui da carga, que é igual a 2, ok? Para você substituir ele na forma para chegar nessa expressão que está aí, esse resultado aqui na direção de J. Então eu vou pegar Q2 menos 15 nanocoulombs, porque o menos eu já assumi na direção da força J, vezes 20 nanocoulombs, dividindo por 4, que é R de 2, 0, tá? Façam essa correção depois aí, tá, pessoal? Aqui tem um 2 aqui, que é o R de 2, 0, ok? E aí vai me dar uma força, a força atrativa da carga 2 sobre a carga 0, menos 6,74 vezes 10 a menos 7 newtons na direção J, na direção Y unitário. Logo, para realizar aqui então a força resultante, eu vou fazer o somatório vetorial dessas duas forças. Vou pegar a força de cima com a força de baixo, fazer o somatório vetorial e vou obter essa força resultante aqui sobre a carga 0, devido à carga 1 e à carga 2. Qual que é o módulo dessa força? 4,84 vezes 10 a menos 7 newtons. E aí a direção aqui é dada no ângulo θ igual a 34,9 graus, né? Que é exatamente esse ângulo aqui. Ele figurou uma bagunça, mas vocês assistindo depois do vídeo, vocês vão entender. Pessoal, dúvidas? Bem tranquilos os exercícios, né? Bem diretos, acho que deu uma lembrada boa aí de física 3, né? O pessoal da engenharia aí ainda tem física 1, física 2 e física 3. Não sei como é que está dentro dos novos módulos aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, esse monte de rabiscado aqui eu não vou exportar não, tá, pessoal? Isso aqui é mais para aula, para vocês poderem... O whiteboard aqui que eu fiz aqui, rabisquei esse monte de coisa. Vou exportar isso aqui, vira uma bagunça depois. Não sei se vocês têm interesse. Deixa eu exportar esse troço aqui. Vou parar aqui.